Back in John chapter 6, Então a gente está de volta em João capítulo 6. and we are looking at the continuation of the same story of the feeding of the 5,000. A gente vai ver a continuação da história da do dia que alimentaram os 5.000. Okay, the story started at the beginning of chapter 6, Então a história começou lá no começo do capítulo 6. and Jesus has the feeding of the 5,000. E Jesus tinha alimentado os 5.000. Then he sends his disciples across the Sea of Galilee, E aí ele manda os seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia. and then there's a whole other part that goes along with that story that we saw last time. E tem uma outra conjunto de coisas que aconteceu na história que a gente viu semana passada. Okay, now what we're going to see is the multitude that received the food. Mas agora a gente vai ver que a multidão que recebeu a comida, They're coming back to talk to Jesus. eles estão voltando para falar com Jesus. They're looking for him. Estão procurando por ele. And we're going to see that they're wondering where he went. E a gente vai ver que eles estão se perguntando para onde ele foi. And then Jesus is going to start a conversation with them, and that's what we're going to look at mostly. E aí Jesus começa uma conversa com eles e é basicamente o que a gente vai ver. And he's going to talk about all sorts of cool things. E ele vai falar sobre todo tipo de coisas legais. So what we're going to do, we're going to look at this in 4 parts. Então a gente vai dividir isso em 4 partes. Okay? 3 main parts. 3 partes principais. The first part is just talking about how the people are seeking Jesus. A primeira parte fala de como o povo está buscando a Jesus. That's verses 22 through 25. E esse é o versículo 22 a 24. Second part talks about eternal food, A segunda parte fala do alimento eterno, which is 26 and 27. que é o versículo 26 e 27. Then the third part talks about the works of God, A terceira parte fala das obras de Deus, which is verse 28 and 29. que são os versículos 28 e 29. And then the last part is verses 30 through 35, E aí a última parte dos versículos 30 ao 35 which talks about the bread of life. fala do pão da vida. Okay, so that's where we're going today. Então é aí que a gente vai hoje. So let's get started. Então vamos começar. Let's look at this story of the people seeking Jesus. Então vamos dar uma olhada na história do povo procurando Jesus, Start off in verse 22 through 24. começando nos versículos 22 a 24. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. So this describes the setting, Então, isso aqui descreve o começo. and it just basically says that the people who had eaten went back and they were looking for Jesus. E basicamente fala que as pessoas que tinham comido voltaram para encontrar Jesus. But he's not there. Mas ele não estava lá. He crossed over the lake on foot, Ele atravessou o lago andando. and he went and met his disciples and went to the other side. E ele encontrou os discípulos e foi para o outro lado. Okay, now these guys, they can see what's going on. Então, esses caras, eles conseguem ver o que está acontecendo. So they're coming out and they're looking, and they realize Jesus is not here. Então, eles chegaram lá e viram que Jesus não estava. His disciples are not here. Os seus discípulos não estavam ali. But he sent his disciples across the lake by themselves. Mas ele mandou os discípulos para atravessar o lago sozinhos. And there was only one boat. E só tinha um barco. So where's Jesus? Então, cadê Jesus? Okay, so they're kind of putting the pieces together here, right? Então, eles meio que estavam juntando as peças, certo? And John goes into great detail to describe the situation. I don't know why he goes into such detail. E João, ele descreve essa cena, e eu não sei porquê, com muitos detalhes. But he talks about how there's all these boats that come over from Tiberias. Mas ele fala que tinha esses barcos que vieram de Tiberíades. And then it says that when they saw that Jesus wasn't there, nor his disciples, E daí fala que quando eles viram que os discípulos não estavam lá e nem Jesus, that they went to Capernaum too to search for Jesus. que eles também foram para Cafarnaum procurar Jesus. Okay, so these guys, they're excited about Jesus. Então esses caras estão animados quanto a Jesus. Remember that they just spent a whole day before with Jesus. Lembrem que eles tinham passado um dia inteiro com Jesus no dia anterior. They met him on the mountain. Eles encontraram com ele na montanha. He fed everybody. Ele alimentou a todos. But before that, he taught everybody about the kingdom of God. Mas antes disso, ele falou com todos sobre o reino de Deus. And then he healed everyone who was sick or injured. E curou a todos que estavam doentes ou machucados. So these guys are there all day, seeing miracles, being fed, just experiencing Jesus. Então esses caras passaram o dia inteiro lá, sendo curados, sendo alimentados e vendo os milagres de Jesus. And so they're saying, I want to experience more Jesus. Então eles diziam, eu quero experimentar mais de Jesus. Okay, that's natural.
natural, right? Isso é natural, Okay, certo? hopefully everyone here, we've experienced at least a little bit of Jesus. Eu espero que todos aqui tenham experimentado pelo menos um pouquinho de Jesus. And hopefully that makes us want to experience more. E espero que isso faça com que nós queiramos mais. That's the whole idea of Christianity, right? Essa é a ideia central do cristianismo, We certo? meet Jesus, Conhecermos Jesus. and then we get to experience him personally, Que a gente possa experimentar ele pessoalmente and then we grow in that. e crescer nisso. That's Christianity. That's the relationship with God. Isso é o cristianismo, esse é um relacionamento com Deus. Okay, so then they go to Capernaum, they find him. Look at verse 25. Então eles vão para Cafarnaum e encontram ele. Veja o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Okay, so they find him and they're like, okay, when did you get here? Então eles encontraram e falaram: E aí, quando que você chegou? Okay, now, Jesus is not going to tell them when he got there. Então Jesus não vai contar para eles quando ele chegou. You know, I don't know about you guys, but it really frustrates me when he does that. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim é meio frustrante quando ele faz isso. Man, they ask him a question and he doesn't answer the question at all. Eles vão lá, fazem uma pergunta e Jesus não responde nada. Now, I would have been like, no, that's not what I asked Jesus. I asked, when did you come here? Tipo, Jesus, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quando que você veio. Okay, but that's not how Jesus works. Jesus is like, okay, you guys are worried about how I got here. Mas não é assim que Jesus funciona. Ele fala: vocês estavam preocupados de quando eu cheguei aqui? I don't want to talk about that. Não quero falar disso. I want to talk about spiritual things. Quero falar de coisas espirituais. So I'm going to take you down a whole different path. Então vou levar vocês para um caminho totalmente diferente. And to be honest, the path that he takes them down is far better than the path that I wanted to go down. E, para ser honestos, esse caminho que ele leva eles é muito melhor do que o caminho que eu gostaria de ir. I just want to hear how he got there. Eu só queria saber como que você chegou, How he got there. como que você chegou aqui? And so he would have probably described, well, I walked in the water. E ele poderia chegar e falar: eu caminhei sobre as águas. I'm God, and so I walk on water, and I went out to the boat, and we went to their side. Tipo, né? Sou Deus, daí eu vim andando na água, subi no barco e cheguei aqui. Okay, and that would have been the end. E fim, seria o fim. But Jesus is like, I want to go so much deeper, and I want to touch the issues of your hearts. Mas Jesus quer ir muito mais profundamente no íntimo do coração. Not just describing a miracle, Não só descrever o milagre, but he wants to go and touch their souls. mas ele quer tocar a alma deles. Okay, so what happens? Então o que aconteceu? Let's look at the second section. He talks about eternal food. Vamos ver a segunda parte que fala do alimento eterno. Okay, look at verse 26 and 27. Dá uma olhada no versículo 26 ao 27. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não, Okay. Oh, sorry. Yeah, go on. Sorry. não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Okay, so he says, listen, I know what's going on here. Ele fala: escuta, eu sei o que está acontecendo aqui. I know your motives in looking for me. Eu conheço a motivação de vocês para me procurar. And that's interesting because we don't know people's motives, E isso é interessante, porque a gente não sabe a motivação das pessoas. but Jesus does. Mas Jesus sabe. And this is something that's really important to God. E isso é algo muito importante para Deus. He's far more worried about your motives than he is about your actions. Ele está muito mais preocupado com a sua motivação do que com as suas obras, Because people throughout the history of the world, com as suas ações. Porque pessoas, durante toda a história do mundo, they have done the right action with the wrong motivation. fizeram ações certas com a motivação errada. And that's not what pleases God. E isso não é o que agrada a Okay, Deus. so he says, listen, I know you guys are coming not because of the signs, not because you want to see the power of God, E eles falaram: olha, eu sei que vocês não vieram aqui por causa dos sinais ou pelos milagres que Deus fez. but you're coming because you want to eat. Vocês vieram porque vocês querem comer. You guys had a great meal, and now you want to come back, you want to find some more food. Vocês tiveram uma refeição maravilhosa e vocês voltaram e querem mais. That's not the right motivation. E essa não é a motivação correta. And he says, I can see that you guys are worried about this. E eu posso ver que vocês estão preocupados com isso, And Jesus falou. so what he says, don't work for food that perishes, Então o que ele fala? Ele fala: não trabalhem por coisas que perecem. but work for the food that leads to eternal life. Ele fala: trabalhem por comidas To eternal life. da vida eterna. Okay? Now, what's he talking about here? Então do que ele está falando aqui? He's talking about a concept that we call an eternal perspective. Ele está falando de um conceito que a gente chama de perspectiva eterna. Okay? This means that
eternity is far more important than our temporary life here. Significa que a eternidade é muito mais importante do que a vida que a gente vive aqui. Eternity is kind of like a line that goes in both directions forever. A eternidade é tipo uma linha que vai pelas duas direções para sempre. Okay? It never ends. Nunca acaba. And that's hard for us to understand as human beings. É difícil pra gente entender como seres humanos, Because everything in our life has a beginning and an end. porque tudo na nossa vida tem um começo e um fim. And he says, not eternity. Eternity goes on forever. E ele fala, não a eternidade vai continuar para So sempre. try to imagine a line that goes forever and ever and ever. Então tenta imaginar uma linha que percorre para sempre por todos os caminhos. Okay? This is where God is. Isso é Deus. God is in eternity. Deus está na eternidade. He has no beginning, he has no ending. Não tem começo e nem fim. And sometime we will be there eventually with him. E eventualmente, em algum dia, a gente vai estar lá com ele. But for now, we're here on this earth. Mas por enquanto a gente está aqui nessa terra. And our life on this earth is very short. E nossa vida aqui nessa terra é muito pequena. The Bible tells us that if we're lucky, maybe we'll live 80 years. A Bíblia fala que se nós formos sortudos, a gente vai viver 80 anos. The average age here in Brazil is what, like 74, 75 years old? A ideia de Average lifespan, sorry. a expectativa de vida média aqui no Brasil é 74, 75 anos, não sei. Okay, so it's not even 80 years, right? Então nem chega a ser 80 anos. But let's imagine we live a really, really long life. Mas imagina que a gente vai viver uma vida bem grande. Okay, we're going to live 100 years. 100 anos. Okay? That 100 years on this line of eternity that goes both directions Esses 100 anos nessa linha eterna de eternidade que vai para as duas direções. is a little dot. É um ponto. It's a little dot on that line. É um ponto nessa linha. Okay? It's not very long. Não é muito grande. Okay? It's really a small time for us to be so focused on that dot. É um tempinho muito pequeno para a gente focar esse ponto. So we have to ask ourselves, why am I so focused on this little dot when I should be focused on the line that goes forever? Então a gente tem que se perguntar, por que eu estou focando nesse ponto? Eu deveria me focar nessa linha que vai por todo sempre. I mean, isn't that true? We're very worried about that dot. É, porque a verdade é que a gente está bem preocupados com esse ponto. Okay? How does this work? Como que isso funciona? Well, we start to worry about the things of this life. Bom, a gente começa a se preocupar com as coisas dessa vida. Okay? These guys, they're worried about food. Esses caras estão preocupados com a comida. We're worried about food. A gente está preocupados com a comida. Where are we going to eat today? Onde que a gente vai comer hoje? What are we going to eat tonight? O que a gente vai comer hoje à noite? Do we have food for breakfast tomorrow A morning? gente tem comida pro café da manhã de Do we have amanhã? something to drink tomorrow morning? A gente tem alguma coisa para beber amanhã de And we manhã? start getting concerned about all these things because this is what feeds us physically. E a gente começa a se preocupar com isso, porque é isso que nos alimenta fisicamente. Okay? But then we also worry about other things. Mas a gente também se preocupa com outras coisas. We start to worry about our careers. A gente se preocupa com a nossa carreira. Okay? Money is very important, O right? dinheiro é bem importante, And certo? so we can't live really without money. A gente não consegue realmente viver sem dinheiro. And so it starts to become a focus. Então isso vira o foco. But not just having money, it's having the things that money can provide, right? Não é só ter o dinheiro, é ter as coisas que o dinheiro provê, certo? We start to see certain things and we're saying, oh, I really want one of those. I really want one of those. Então a gente vê umas coisas e fala, nossa, queria muito um desse, queria muito um daquele. Okay? And so we watch TV programs. Então a gente assiste programas de TV. And some of you guys have seen those shows where they take like an old car and they just make it awesome. Eu não sei se você já viu algum programa que eles pegam um carro antigo, um carro velho e deixam ele incrível. And you look at it and you're like, wow, what a transformation. E eu olho e falo, nossa, que transformação legal. I want one of those. Eu quero um desse. And so we start thinking, how can I have one of those? That's a lot of money, you know? I can Então, save up my money. A gente começa a pensar, ai, como é que eu faço pra ter um desse? Vou ter que economizar muita grana. Or we watch those home renovation shows. A gente... Home renovation Ou a shows. gente vê aqueles programas de que redecoram as casas. Okay? And man, they are so awesome. E eles são tão incríveis. Because they go into a house and it's kind of old, it's kind of run down. E eles vão nessa casa que tá meio velha, meio podrinha. And they just rip everything out. Eles tiram tudo. And they redo the whole thing. They redo the whole thing. redo? Yeah. Eles refazem tudo And they just make it spectacular. e deixam espetacular. Okay. And so, what happens? Então, o que acontece? All of a sudden, they have this old, beat-up house, De repente tem essa casa velha and it becomes like a king's palace. e vira um palácio de reis. Okay? And it looks like, wow, I want to live in that house. E você pensa, nossa, eu quero viver nessa casa. And you do, right? E você vive. You want to. Você quer. Okay? And you think, man, I could do that to my house. E você pensa, nossa, eu podia fazer isso com a minha Well, if casa. we just bought this thing and put that up there,
Se eu comprasse essa coisa e pusesse ali em cima, and we could paint this wall, a gente pode pintar essa parede, and we could move this a furniture. gente pode mover esses I móveis. need a new table though, Eu preciso de uma and mesa probably a new sofa. e um sofá. We get some pictures up on the wall. Pôr umas imagens na parede. And what are we doing? O que a gente está fazendo? Okay, we're making our house nicer, A gente está deixando a nossa casa mais legal, but we're focused on the things of this world. mas a gente está focando nas coisas desse mundo. It's not wrong to have a nice house, Não tem nada de errado em ter uma casa but legal. you can see very easily we slip into that focus where it becomes too important. Mas a gente, bem facilmente, a gente escorrega para que esse foco se torne muito importante. And we start to worry about the things that are brand names. E a gente começa a se preocupar com coisas que têm nomes. Brand? Marcus. Ah, coisas com marca. Okay, well, like when I was a kid, everyone had to have Nikes. Quando eu era criança, todo mundo tinha um Nike. I mean, you had to have Nikes, and you wanted to have the Air Jordans. Você tinha que ter um Nike, você tinha que ter um Air Jordan. Okay, you know, Michael Jordan made the shoes, and everyone's like, Michael Jordan's the greatest. I gotta have his shoes. Então, o Michael Jordan tinha esse sapato. E, o Michael Jordan é tão legal, eu preciso do sapato dele. And so that was really important. And you would get made fun of if you didn't have cool shoes. E isso era muito importante. As pessoas zoavam você se você não tivesse um sapato legal. It's like, hey, nice shoes, man. Tipo, que sapato massa. Did you get those from your grandpa? Você ganhou do seu avô? Okay, and it's like, well, no, man. I got some Nikes at home, man. Tipo, não, meu Nike tá lá em casa. That was important, right? Isso é importante, And certo? this is how things work. We start to worry about the things that are important in the world. Então a gente começa a se preocupar com as coisas importantes no mundo. You know, it's interesting because in Luke, Jesus says this. Então é engraçado porque em Lucas, Jesus fala assim. He said, the things that are highly esteemed in the world As coisas que são muito estimadas no mundo are an abomination to God. são uma abominação para Deus. Man, that's heavy language. Isso é uma linguagem bem pesada. Okay, so we want to make sure that we're not living for the things that are an abomination to God. Então a gente tem que garantir que nós não estamos vivendo para coisas que são abominações para Deus. Okay, so what do we need to live for? Então, para que a gente deve viver? Instead of living focused on the things of this life, Em vez de a gente viver focado nas coisas deste mundo, we need to live for the things that are eternal. a gente tem que viver nas coisas eternas. What are the things that are eternal? O que são as coisas eternas? 3 things. 3 coisas. God, Deus, the Word of God, a palavra de Deus and the spirits of men. e o espírito dos homens. Okay? That's it. God, Word of God, spirits of men. Então é isso. Deus, palavra de Deus e espírito dos homens. Everything else, everything we can see will be destroyed. Todo o resto, tudo que a gente consegue ver vai ser destruído. I mean, look around. Everything you can see. Dá uma olhada aqui em volta. Tudo que você consegue ver. Whether it be the musical equipment up here, Aqui os equipamentos de musicais. or the people who are sitting next to you, As pessoas sentadas perto de the você. building that we're in, O prédio que a gente está agora. everything that we can see is going to be destroyed one day. Tudo que a gente está vendo um dia vai ser destruído. But the things that are eternal will live on forever. Mas as coisas que são eternas vão viver para sempre. So the idea is very simple. Então a ideia é bem simples. If we have the opportunity to live for something that will last forever, Se a gente pode viver e ter a oportunidade de algo que vai durar para sempre, let's live for that. vamos viver para isso. Let's try the best we can to dedicate ourselves to those eternal things. Vamos tentar o nosso melhor para viver para essas coisas eternas. Okay, Jesus is bringing this to them because he's saying, you guys are so focused in on these earthly things. Jesus traz isso para eles porque ele fala, olha, vocês estão tão focados nessas coisas terrenas. Now, I don't know if these guys didn't eat breakfast, Eu não sei se esses caras não tomaram café da manhã, but they're coming to Jesus and they're wanting more food. mas eles estão vindo para Jesus e eles querem mais comida. That's what he said, right? É isso que eles dizem, He certo? said, you didn't come because you saw the signs, but you saw because you ate and you were filled. Vocês não vieram por causa dos sinais miraculosos, vocês vieram porque vocês comeram. Okay, so he said, don't work for these things. Então ele fala, não trabalhem por essas coisas. Don't focus on these things, Não foque nessas coisas. but focus on the things that endure forever. Mas foquem nas coisas que vão durar para sempre. Okay, now, even when we think about the Bible, Então, mesmo quando a gente pensa na Bíblia, okay, this Bible's been through a lot with me, right? e essa Bíblia já passou por muita coisa comigo, certo? This is awesome, Isso é incrível, but this is going to burn. mas isso vai queimar. Now, the words that are in it are going to live on forever. A palavra que tem aqui dentro vai durar para sempre. But even this physical Bible is going to be burned up. Mas até essa Bíblia física vai desaparecer. But if the words inside are eternal, Mas as palavras dentro dela são eternas. then I want to make sure that I'm doing everything I can to do the things that this book E says. eu quero
garantir que eu estou fazendo o meu melhor para fazer o que esse livro diz. And that means I'm going to do things to love and serve everyone. E quer dizer que eu tenho que fazer coisas para amar e servir a todos. I'm going to do things to try to let people who don't know about Jesus know about Jesus. Eu vou fazer coisas para que pessoas que não conhecem a Jesus conheçam a Jesus. That's what this book talks about. É disso que esse livro trata. It's revealing Jesus to people. É revelar Jesus para as pessoas. And this needs to be the focus of our life. E esse tem que ser o foco da sua vida. Knowing God Conhecer a Deus and then revealing him to the world. e aí revelá-lo ao mundo. Now I know that most of you guys are here, you're saying, well, I know God. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui vão falar, conheço Deus. That's why I'm here at church. Por isso que eu tô aqui na igreja. Awesome. Legal. Now I want to try to strengthen you in your faith. Agora eu quero encorajar, fortalecer vocês na sua fé. I want you to be even stronger than you are when you first came in. Eu quero que vocês sejam mais fortes do que vocês são quando entraram aqui pela primeira vez. That's really important. Isso é muito importante. And that's the work of the Bible. E essa é a obra da Bíblia. These are the things that Jesus is talking about. Essas são as coisas que Jesus está falando. Living for the things that last forever. Viver para as coisas que duram para sempre. Okay, now, one of the things that's interesting is Jesus talks about how the work of God is connected to food. Então, uma das coisas interessantes é como a palavra de Deus está ligada à comida. Okay, John chapter 4, we saw the story of the woman at the well. No João capítulo 4, a gente viu a história da mulher no poço. And this is what happens. E é isso que aconteceu. Sorry, É 31 a 34? Yeah, 31 through 34. 31 a 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. He says here that his food is to do the will of God. Ele fala aqui que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. So what he's talking about when he refers to this everlasting food, Então ele fala disso quando ele fala desse alimento eterno, this means to do the will of God. que significa fazer a vontade de Okay? Deus. Now we're going to come back to this idea and we're going to explain it a little bit more when we get to the end. Então a gente vai voltar para essa ideia e falar um pouquinho mais disso quando a gente chegar no fim. But this is really important. Mas isso é bem importante. The work of God is going to do great things. A obra de Deus é fazer coisas incríveis. God has great things for us to do. Deus tem grandes coisas pra gente fazer. And he says this is part of the eternal food that you need to eat. E ele fala, isso faz parte da comida eterna que a gente deve comer. Okay, now, one of the things he also talks about here in verse 27, Então, outra coisa que ele fala aqui no versículo 27, he says that the Son of Man, which is him, will give this eternal food to you. ele fala que o Filho do Homem, que é ele, vai dar esse alimento para eles, Okay. para vocês. Okay, now, again, we're going to come back to this. He's going to explain it really clear at the end. Não, mas assim, a gente vai voltar para isso depois, tá? Okay, but this eternal food comes from Jesus. Mas esse alimento eterno vem de Jesus. Okay, now, continuing on, let's go to the next section. Então, continuando, vamos para a próxima parte. Wait, hold on. I'm sorry. Let's go back. I skipped something. Peraí, vamos voltar que eu esqueci um negocinho. Sorry, my brain's a little scattered today. Desculpa, eu tô meio agitada aqui hoje. Meu cérebro Okay. tá meio zoado. One of the things that we have, when he talks about doing the eternal things, Então, a gente falou das coisas eternas. and we talked about the work of God, A gente falou da obra de or Deus. doing the will of God, right? Fazer a vontade de Deus, Okay, certo? there's an awesome promise that comes with this. Tem uma promessa muito legal que vem com That isso. there's going to be a reward that comes for it. Que vai ter uma recompensa com isso. Okay, now I want you guys to think really selfishly. Então, agora eu quero que vocês pensem, assim, de um jeito bem egoísta. Okay, now I know this is really hard for most of you guys, Eu sei right? que é difícil pra maioria de nós. Okay, but we're going to think really selfishly right now. A gente vai ser, tipo, muito egoístas Okay, agora. I don't care about anybody else, just care about me. Eu não vou me importar com ninguém, só vou me importar Just comigo. me. Só comigo. Okay, what's the best thing for me? Qual que é a melhor coisa pra mim? What's the best thing for each one of us? Qual que é a melhor coisa pra cada um de nós? Okay, to do the will of God. Fazer a vontade de Deus. Okay, why? Por quê? Because he says there's going to be great rewards that come for it. Porque ele fala que vai ter uma grande recompensa que vem junto com Look isso. with me in Matthew chapter 16, Vai em Mateus capítulo 16. verse 25 and 26. There you go. Do versículo 25 ao 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma?
Pois o Filho do Homem veio na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. He says here that we're meant to give our lives to him. Então ele fala aqui que a gente deve dar a vida para ele. And then when he comes back, he's coming with rewards E for aí, us. quando ele voltar, ele vai vir com recompensas pra He gente. says he's going to reward each one for what they've done. Ele fala que ele vai recompensar cada um pelo que cada um fez. So what does that mean? Então, o que isso significa? All the work that we do for the kingdom of God Toda a obra que a gente fez pro reino de Deus is going to have rewards in heaven when we arrive there. vai ter uma recompensa nos céus quando a gente chegar lá. So what is the best thing for us, selfishly speaking? Então, egoístamente falando, o que é o melhor pra gente? To do the will of God. Fazer a vontade de Deus. Because then we're going to have rewards waiting for us in heaven. Porque a gente vai ter uma recompensa esperando por nós nos céus. Okay? This is so important because people they're like, I don't want to do that. Por isso é tão importante, porque as pessoas falam, não quero fazer isso. But they're missing out. This is what's best for you. Mas vocês estão perdendo o que é melhor pra você. Like people are being ignorant to think that that's not worthy the reward that's waiting for them. As pessoas estão sendo ignorantes e acham que isso não vale a recompensa que está esperando por Man, elas. that reward's going to be far better than anything you can earn here. Não, essa recompensa vai ser muito melhor do que qualquer coisa daqui. Even if you're the richest man on earth, Pensem no cara mais rico do mundo. okay? Even if you're Bill Gates, Sei lá, até o Bill Gates. you've got billions and billions of Tem dollars. bilhões e bilhões de dólares. All of that means nothing compared to the treasure that's in heaven. Tudo isso não é nada comparado com o tesouro que tem nos céus. And he can have all the money that he wants E ele pode ter todo o dinheiro que ele quiser. and then go to hell and burn. E ir pro inferno e queimar. And then he would say, what was all that money worth? E ele vai dizer, do que valeu todo aquele dinheiro? Nothing. Nada. Right? Now, it's interesting. Revelation chapter 22 says the exact same thing. É interessante porque em Apocalipse 22 fala exatamente a mesma He coisa. says Jesus is coming. He's going to reward everyone for what they've done. Ele fala que Jesus vai vir e recompensar tudo pelo que todos fizeram. And then Paul says almost the exact same thing in 2 Timothy chapter 4. E aí Paulo fala exatamente a mesma coisa em 2 Timóteo 4, Look at verse 8. no versículo 8. Right after the other one. You're going the wrong way. Other way. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. It says that he's going to receive a reward. Fala que a gente vai receber uma recompensa. And he says it's not only me that's going to receive it, but everyone who's waiting for his coming. E fala que não sou só eu que vou receber, mas todo mundo que está esperando pela vinda dele. He says it's not just the great apostles that receive a reward. Fala que não são só os grandes apóstolos que vão It's receber. not just the great leader who gets all the attention. Que não são só os grandes líderes que vão receber atenção. It's anyone who does anything for the kingdom of God. Todo mundo que fez qualquer coisa para o reino de Deus. Okay, so when Jesus says, hey, live for the things that are eternal, Então, quando Jesus fala, viva pelas coisas eternas, he's doing it for a reason. ele fala isso por uma razão. Okay, it's part of the kingdom of God, É parte do reino de Deus, but it's also the best thing for you. mas também é o melhor para você. Serve. Sirva. Do awesome things for God. Faça coisas incríveis para Deus. Okay, you should be able to see, okay, what am I doing for the kingdom of God? Você deveria poder ver e pensar, o que eu estou fazendo pelo Okay, reino I'm de doing Deus? this, I'm doing this, I'm doing this. Ah, estou fazendo isso. You should be able to see exactly what you're doing for the kingdom of God. Você deveria poder ver exatamente o que você está fazendo pelo And reino all de those Deus. things are going to have a reward as long as you're doing it with the right heart. E tudo isso vai ser recompensado contanto que você faça com o coração correto. Okay, now, back to John 6. Então, de volta para João 6. Okay, let's move on to the third part of this message. Então, vamos para a terceira parte da mensagem. Okay, we're talking about the works of God. A gente estava falando da obra de Deus. Okay, look at verse 28 and 29. Então, dá uma olhada no versículo 28 ao 29. Então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Okay, so this is a really important part. Então, isso é uma parte muito importante. And there's an interesting connection that these people make. E tem umas conexões importantes aqui que essas pessoas fazem. Okay, they come and Jesus says, you're coming just for food. Eles vêm e Jesus fala, vocês vieram só pela comida. And then he talks about, hey, don't live for food that perishes, live for eternal food. Eles falam, não viva pela comida que perece, viva pelo alimento eterno. And then they said, so what are the works of God that we're supposed to do? E aí eles falam, e as obras de Deus, o que a gente deve fazer? They made a connection between the works of God and the food that's eternal. Eles fizeram uma conexão entre a comida eterna e as obras de Deus. That's
awesome, man. These guys are smarter than me. Isso é muito incrível, esses caras são mais espertos que eu. Okay, so they make this question. This is a big question. Então eles fazem essa pergunta, que é uma pergunta grande. Because essentially what they're asking is, what do I need to do to please God? Porque essencialmente o que eles estão falando é o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. That's a big question, right? Isso é uma questão grande. Anyone who has even a little bit of a heart for God, Qualquer um que tenha um pouquinho do coração voltado para Deus, they're going to think this. vai pensar nisso. They're going to think, what do I need to do to please God? Eles vão pensar, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Okay, what are the works that I should do that will make him happy? Quais obras eu devo fazer para deixá-lo feliz? Okay, this is a very big question. Isso é uma pergunta grande. And this is Jesus' opportunity to say all sorts of things. E essa é a oportunidade de Jesus falar todo tipo de coisa. Okay, he has the opportunity to say, okay, remember the 10 commandments that we gave you? Ele tem a oportunidade de falar, lembra daqueles 10 mandamentos que deram para vocês? Follow those. Siga-os. Okay, or maybe he could say, you know, there's one commandment that's more important than all the rest. That's the Sabbath. E ele podia falar, sabe, tem um mandamento que é o mais importante de todos, o sábado. Keep that one. Guarda esse. Okay, there's a whole church built around this idea, right? Porque tem igrejas inteiras construídas nessa ideia, Okay, certo? Jesus doesn't say that. Jesus não fala isso. Jesus could go into whatever he wanted right here. This is the opportunity to say it. Jesus podia falar qualquer coisa agora. Era a oportunidade para ele falar. Okay, you guys need to do X, Y, Z. Vocês têm que fazer X, Y, Z. Okay, and here's what he says. E olha só o que ele falou. This is the work of God. Esta é a obra de Deus. Okay, so get your pencils ready. Get ready to mark this in your Bible. Então pega teu lápis, prepara para marcar isso na tua Bíblia. And it says that you believe in him whom he sent. Crer naquele que ele enviou. That's it. É isso. Okay, he didn't say anything about the Sabbath. Ele não fala nada sobre o sábado. Nothing about eating pork. Nada sobre comer porco. Nothing about being circumcised. Nada sobre ser circuncidado. Nothing about the Old Testament law. Nada sobre a lei do Velho He Testamento. just said, believe in him whom he sent. Ele fala, creiam naquele que ele enviou. This is huge. Isso é muito grande. This is an ultimate display of God's grace. Isso é a máxima expressão da graça de Deus. Because what he's saying is ultimately, you want to please God? Então ele fala que se vocês querem agradar a Deus, It's not about what you do. não é sobre aquilo que vocês fazem, It's about what you believe. é sobre aquilo que você crê. Now, not just believing in anything, E não é acreditar em qualquer coisa, but to believe in something or someone specifically. mas acreditar em algo, em alguém especificamente. To believe in Jesus. Acreditar em Jesus. Okay? This is what it's all about. Então é sobre isso que ele fala. We've talked about the difference between the old covenant and the new A covenant. gente já falou da diferença entre a velha e a nova aliança. Okay? The word covenant, it means an agreement. A velha aliança é um acordo. Okay? And so what he's saying is God had an agreement. It was the Old Testament. Então Deus tinha esse acordo que era o Velho Testamento. And he said, you guys follow these rules. E ele fala, ó, vocês sigam essas regras. Okay? I got 10 of them for you. Tenho 10 delas pra vocês. And then I'll put more in there just to help you. E eu vou botar mais umas ali pra dar uma ajudada a vocês. Follow these rules Sigam essas regras. and I'll bless you. E eu vou abençoar vocês. Don't follow them Não siga and I'm going to curse you. e eu vou amaldiçoar vocês. That was God's agreement with the nation of Israel. Esse era o acordo que Deus tinha com a nação de Israel. Okay? That's the Old Testament. Esse é o Velho Testamento. Okay? Now we have a New Testament. Agora a gente tem o Novo Testamento. It's a new agreement. É um novo acordo. And this new agreement is awesome. E esse novo acordo é demais. Because the old one was based upon us. Porque o antigo era baseado em nós. It was you do and you're going to be blessed. Era o que você fizer, você vai ser abençoado. You don't do and you're going to be O que cursed. você não fizer, você vai ser amaldiçoado. It's all based upon É us. baseado em nós. The new one is you stop trying. O novo é pare de tentar. You can't do it. Você não vai conseguir. But Jesus did it for you. Mas Jesus já fez por você. He died on the cross for you. Ele morreu na cruz por você. He rose again. Ele ressuscitou. And now you can be forgiven of everything you've ever done. E agora vocês podem ser perdoados de tudo o que vocês fizeram. So now you don't need to do, you need to believe. Então agora você não tem que fazer, você tem que crer. Man, this is awesome. Ah, isso é incrível. What he's saying is you can receive the gift of God. O que ele está dizendo é que você pode receber o dom de Deus. You can receive forgiveness and eternal life. Você pode receber perdão e vida eterna. You can receive the gift of righteousness, which we talked about last week. Você pode receber o dom... Dom de justiça. The gift of righteousness. Você pode receber o dom da justiça que a gente falou na semana passada. And it all
comes by faith. E tudo vem pela fé. Okay, now this is really important. Isso é muito importante. Because like I said, there's churches that are teaching other things. Porque, como eu disse, tem igrejas ensinando outras coisas. And I call this is the cult trap. E eu chamo isso de armadilha das seitas. Okay, what does that mean? O que isso significa? The cults, all the major cults will trap you on this. Quer dizer que todas as grandes seitas vão prender você nisso. Okay? Turn with me to John chapter 15. Vai comigo em João, versículo 15. Capítulo. Capítulo 15. Look at verse 9 and 10. Veja os versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. So this passage talks all about remaining in Him. Então essa passagem fala sobre permanecer nele. Okay? Really important that we remain in Him. Muito importante permanecer nele. So then it's always, how do we do that? Então, como que a gente faz isso? Okay? And so they'll take you to this verse. Então ele vai trazer esses versículos. It says in verse 10 very clearly, if you keep my commandments, you remain in my love. Então ele deixa bem claro no versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Okay? Right there. They say, look it, there it is. Então tá ali, ó. Ele fala, ó, olha aí. My commandments, Meus mandamentos, the 10 commandments. os 10 mandamentos. Okay? My commandments, 10 commandments. Meus mandamentos, 10 mandamentos. My commandments, 10 Meus commandments. mandamentos, 10 mandamentos. They're one and the same. Eles são a mesma coisa. Okay? Then they might take you to 1 John. E daí eu levo vocês lá em 1 João. 1 John chapter 2. 1 João, capítulo 2. 1 John chapter 2 verse 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. It says the exact same thing, right? Fala exatamente a mesma coisa. It says, by this we know that we know God. Fala que é assim que a gente sabe que a gente conhece Deus. If you keep His commandments. Se obedecer os seus mandamentos. Okay? His commandments, Seus mandamentos, 10 commandments. 10 mandamentos. His commandments, 10 Seus commandments. mandamentos. They're one and the same, São a right? mesma coisa. Okay? Now look at 1 John chapter 5. Então, olha comigo em 1 João, capítulo 5. Verse 2. Versículo 2. Sorry. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. So right there again, he says, this is how we know that we love the children of God. Então, novamente, é assim que a gente sabe que a gente ama os filhos de Deus. You have to love God. No, when we love God, we keep His commandments. Sorry. Não, na verdade é que quando você ama Deus, você obedece os seus mandamentos. Okay, so again, my commandments, 10 commandments, they're one and the same. Então, novamente, o que ele falou como meus mandamentos e os 10 mandamentos são uma coisa só. And so the cults will take you to these verses. Então, as seitas vão levar você nesses And versículos. they're going to say, see, look it, you need to believe in Jesus, yes. Então, eles vão falar, sim, você precisa acreditar em Jesus. And E you have to do all these other things. tem que fazer essas outras coisinhas. Depending upon the cult, they're going to have several things that you need to do. Dependendo da seita, eles vão dizer o que você tem que fazer. Okay? Some of them have a lot more than others. Alguns têm, tipo, muito mais coisa que outros. But if you talk to like the Seventh-day Adventists, Mas se você falar com adventistas do sétimo dia, it's all about the Sabbath. é tudo sobre o sábado. I mean, it's like you gotta keep the Sabbath or you're going to hell. Você tem que guardar o sábado, senão você vai pro inferno. So it's Jesus and you keeping the Sabbath. Então é Jesus e você guardar o sábado. Okay? Or other ones that, no, it's you believing in Jesus and you giving to the church. Outros é tipo, você ama a Jesus e você dá pra igreja. Or Dá pra it's igreja. you doing this and doing this other thing. Ou é fazer, isso e aquilo. Okay? They add all these things. Eles adicionam essas coisinhas. What are they all saying? O que todos eles estão dizendo? They're all saying the sacrifice of Jesus is not enough. Todos eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Not enough just for you to believe in Him. Não é o suficiente só acreditar nele. You gotta believe in Him and any number of things. Você tem que acreditar nele e mais um monte de coisa lá. Okay? That's not Christianity. Isso não é cristianismo. Okay? Look with me one more verse. 1 John chapter 3, verse 22 and 23. Então, dá mais uma olhada comigo, 1 João capítulo 3, versículos 22 e 23. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. This is His commandment. Esse é o mandamento. It's not the 10 commandments. Não são os 10 mandamentos. He says, this is the commandment. Ele fala,
este é o mandamento. Okay? This is it. This is what he says. É isso aqui, é isso que ele fala. That we believe on the name of his son, Jesus Christ. Que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. And then consequently, we love one another. E, consequentemente, que amemos uns aos You outros. see, in John chapter 13, Então, em João 13, he says something that's so revolutionary. ele fala algo tão He revolucionário. says, a new commandment I give you. Ele fala, um novo mandamento vos dou. It's not the old commandment. Não é o velho It's mandamento. not the same thing. Não é a mesma It's coisa. a new commandment that's totally different. É um novo mandamento totalmente diferente. And what is it? E qual é? Love. Amor. He says, a new commandment I give you that you love one another. Então, o novo mandamento, amem uns aos outros. As I have loved you, so you must love one another. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. This is totally different than the Old Testament. Isso é totalmente diferente do Velho It's Testamento. totally different than the Ten É Commandments. totalmente diferente dos 10 mandamentos. And we're not called to follow all the Ten Commandments. E nós não somos chamados para seguir os 10 Because when we mandamentos. try to do it, we fail. Porque quando a gente tenta fazer, a gente falha. So he says, okay, let me remove these for you, Então ele fala, deixa eu tirar isso aqui para você. and let's make it based upon what Jesus did, not based upon what you do. E vamos fazer isso se tornar baseado no que Jesus fez e não baseado no que você faz. This is grace. Isso é graça. Jesus says, I'll do it for you. Jesus fala, eu faço por você. I'll fulfill the law. Eu vou cumprir a lei. I'll forgive your sins. Eu vou perdoar os seus I'll pecados. declare you righteous. Eu vou declarar você In justo. fact, I'll give you the gift of Na righteousness. verdade, eu vou te dar o dom da justiça. And it's going to be great for you and for E me. vai ser incrível para você e para mim. This is the new covenant. Essa é a nova aliança. It's a whole new commandment. É um novo It's mandamento. about faith in Jesus. É sobre fé em Jesus. And then consequently, because we believe in him and receive from him, E consequentemente, porque nós cremos nele e recebemos dele, then we have the ability to love one another. a gente tem a habilidade de amar uns aos outros. We don't have the ability to love one another on our own. A gente não tem a habilidade de amar uns aos outros por nós We are mesmos. selfish. A gente é egoísta. You can't have a relationship being selfish. Você não pode ter um relacionamento em egoísmo, But when God comes and fills you, mas quando Deus vem e te preenche, he gives you the power to love one another. Ele te dá o poder de amar uns aos outros. In fact, he gives you the Holy Spirit. Na verdade, Ele te dá o Espírito And it Santo. says the fruit of the Spirit is love. E Ele fala, o fruto do Espírito é amor. Okay, so we don't have to worry about trying to do all these things in order to be blessed or to be scared of being cursed. Então a gente não tem que se preocupar em fazer essas coisas com medo de ser amaldiçoado. That's not Christianity. Isso não é cristianismo. And I know that's what the majority of churches in Curitiba are teaching today. E eu sei que isso é o que a maioria das igrejas aqui em Curitiba prega hoje. I'll tell you what, the worst doctrine that I've heard is this doctrine of deliverance. E olha, eu vou te dizer que a pior doutrina que eu escutei até hoje é essa doutrina da libertação. It is horrible. É horrível. It is wrong. É errada. It is not biblical. Não é bíblica. And it's not based on the new covenant. Não é baseada na nova aliança. They get all these ridiculous verses out of the Old Testament Eles pegam esses versículos do Velho Testamento, and they take them out of context tiram de conceito, and they throw it on the heads of all the people in the New Testament jogam na cabeça das pessoas no Novo Testamento and they put guilt and fear on e everybody. põem peso, culpa e medo nas pessoas. That's not Christianity. Isso não é That's cristianismo. not the new covenant Isso não é a nova aliança and that's not the new commandments. e não é o novo mandamento. Jesus says so clear here in John chapter 6. Jesus deixa tão claro aqui em João capítulo 6. You want to do the new covenant? You want to believe? You want to be part of this new thing? Vocês querem crer? Querem fazer parte dessa coisa nova? He said, believe. Creia. That's it. É isso. Okay? It's not about what you do. It's about who you believe in. Não é sobre o que você faz, mas sobre em que você crê. Now, as we continue on here in John chapter 6, Então, conforme a gente continua aqui no capítulo 6, these guys João, they're still a little bit confused. esses caras ainda estão meio confusos. Okay? So they're kind of wondering, okay, Jesus is saying we got to believe in him. Ele fala, tá, Jesus fala que a gente tem que acreditar nele. And so then they want to take it to the next level. Sorry. They want to take it to the next level. Então, eles querem levar para um outro nível. Okay, look at what happens in verse 30 and 31. Então, olha o que acontece no versículo 30 e 31. Então, eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Ou nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Eles lhe deu a comer pão do céu.
Okay, so Jesus says you got to believe in him who God sent. Então, ele fala, ó, vocês têm que crer em mim que fui enviado. Okay, and they said, okay, so show us a sign. Eles falam, não, tá bom, então mostra o sinal. Our ancestors, they got a sign from heaven. Nossos ancestrais, eles receberam um sinal dos céus. They received manna. Eles receberam maná. Manna were these little like wafers, these little bread wafers that came down from heaven. Então, maná eram esses pãezinhos que caíam do céu. And as the dew would fall on the earth in the morning, E conforme eles caíam como orvalho no chão, okay, all of a sudden the bread would fall with it. o pão caía junto. So imagine waking up, the ground's a little bit wet, Então, imagina acordar, o chão tá meio molhado. and then there's bread everywhere. Tem pão. And you go out there and you collect all the bread Você vai lá e pega o pão, so that you can eat for the day. e aí você come durante o dia. That's how you survive. É assim que você sobrevive. How awesome is that, Que right? demais, né? You don't have to work. Tem que trabalhar, You don't have to plant anything. tem que plantar. You just go out there and get your bread in the morning, however much you need, Você vai lá, pega o seu pão de manhã, pega tudo que você precisa, and then you cook it throughout the day. e aí cozinha ao longo do dia. That's God's provision. Essa é a provisão de Deus. God says, don't worry, nation of Israel. Deus fala, não se preocupem, nação I'm going to Israel. take you out into the middle of the desert, Vou levar vocês para o meio do deserto, and I'm going to provide for you to have life. e eu vou prover para vocês para que tenham vida. Okay? And so these guys said, okay, this was one of the signs that God gave. Show us a sign, Jesus. Então esses caras falam, ó, esse foi o sinal que Deus deu, agora mostre o seu sinal. Okay, so here's what Jesus says, verse 32 and 33. Então olha o que Jesus fala no versículo 32 e 33. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. He says really clear, it's not Moses that gave you the bread. Ele fala assim bem claro, não foi Moisés que deu o pão. Okay? But my Father in heaven has given you the true bread Foi from heaven. meu Pai que está nos céus que deu para vocês o verdadeiro pão. For the bread that is of God Pois o pão de Deus is he who has come down from heaven and gives life. é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. What's he saying? O que eles estão falando? It's him. É ele. He gives life. Ele dá vida. Now, this is what we saw in John chapter 5 Então é isso que a gente viu em João capítulo 5, in verse 21 and nos 26. versículos 21 e 26. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Okay, this is also what we saw just a few verses earlier in verse 27. Então isso foi também o que a gente viu lá no começo do versículo 27. Because he said that the Son of Man will give you this eternal bread. Porque ele fala que o Filho do Homem vai dar esse pão eterno. So these guys hear this, Então esses caras escutam and isso. here's what they say in verse 34. E olha o que eles falam no versículo 34. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Give us the bread. Então, dá esse pão. This sounds good. Isso parece muito bom. I want that. Eu quero isso. Give it some. Give us some always. Dá aqui sempre. Okay? And so then Jesus says, okay, you guys don't get this. E aí Jesus fala assim, vocês vão ter isso. Look at what he says in verse 35. Olha o que ele fala no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. He says, I am the bread of life. Ele fala, eu sou o pão da vida. It's me. Sou eu. I'm the bread of life. Eu sou o pão da vida. You guys don't get this. Vocês não entendem. It's not real bread. Não é um pão de verdade. It's not something you're going to eat. Não é uma coisa que vocês vão comer. It's me. Sou eu. And I'm going to come. I'm going to do everything for you. E eu vou vir e vou fazer tudo para você. He says, if you have me, you're never going to hunger and you're never going to thirst. Ele fala, se vocês estiverem a mim, vocês nunca vão ter fome, nunca vão ter sede. He says he's going to satisfy all of their needs. Ele fala que isso vai satisfazer todas as suas necessidades. So what do we see here? E o que a gente vê aqui? The manna that was given in the Old Testament, O maná que foi dado no Velho Testamento, that was a foreshadowing of Jesus. ele era uma coisa que vinha antes de Jesus. Jesus is saying, just like God gave you food so that you would have life every day, Ele fala, just as God gave you food como Give you Deus bread. deu pão para vocês todo dia, so that you could have life para que vocês tenham vida every day, todo dia, I will do the same for you. eu vou fazer a mesma coisa por vocês. But not physical life, Mas não vida física, spiritual life. vida espiritual. Spiritual life comes from Jesus. Vida espiritual vem de Jesus. The food that he talks about that endures to eternal life A comida que dura para a vida eterna is him.
é ele. He says, the Son of Man will give it to you. Ele fala que o Filho do Homem vai dar para vocês. He's saying, I'll give you me. Ele fala, eu vou me dar para vocês. Come and get it. Venham pegar. Believe in me. Creiam em mim. And that's what he says. This is the work of E God. é isso que ele fala, essa é a obra de Deus. Not only him sending me to you, Não apenas ele me mandar para vocês, but if you want to please God, you believe in me. mas se vocês querem agradar a Deus, creiam em mim. He is the bread of life. Ele é o pão da vida. Now, this is interesting because this bread, it says you will never hunger, you will never thirst. Então é interessante porque aqui ele fala que com esse pão nunca vai ter fome, nunca vai ter sede. Not physically. Não We fisicamente. eat every day and then we need to eat again the next day, Porque a right? gente come todo dia, a gente tem que comer todo dia. But spiritually. Mas espiritualmente. Okay? Now, this is what led me to Jesus. Então é isso que nos leva a Jesus. I'm sitting in the back of a car with my friends, Eu tô sentada no banco de trás do carro com meus amigos, drinking beer. bebendo cerveja. Okay? We're trying to drink so we can have a good time. A gente tava tentando beber pra ter um tempo legal. Okay? I don't like beer. Eu não gosto de cerveja. Okay? But I'm drinking it as fast as I can so that I can get drunk so I can have fun. Mas eu tô bebendo mais rápido que eu posso pra ficar bêbado e me divertir. And we're in there, we're talking, and all of a sudden, the Holy Spirit starts to work in me. Então eu já tava ali conversando e de repente o Espírito Santo começa a trabalhar na minha And vida. my brain starts to race. E o meu cérebro começa a acelerar. And all of a sudden, I start thinking all these questions. E aí começa a me perguntar um monte de coisa. What am I doing with my O life? que eu tô fazendo com a minha vida? What is the purpose of life? Qual que é o propósito da Why am I vida? really here? Por que eu tô aqui? Okay? I know that I'm working all week at school in order to have fun on the weekends. Eu sei que eu fico semana inteira no colégio, na escola, pra me divertir no fim de semana. Okay? I study hard so that I can go to college. Eu estudei muito pra poder ir pra faculdade. Okay? I want to go to good Eu college. quero ir pra uma boa faculdade. So then I'm going to work hard there, but still live for the weekends. Então eu vou trabalhar duro lá, mas eu ainda vou deixar os fins de semana. I'm going to live for the weekends. Ah, mas eu ainda vou sair nos fins de semana. I'm going to live for the weekends. Live for the weekends. Ah, viver para o fim de semana. Okay? That's still going to be my focus, the parties, the fun. Então a festa continua sendo o foco. But I'm going to I'm going to get through college in order to get a good job. Mas eu não vou, I'm going to go through college. vou pra faculdade pra ter um bom trabalho. Okay? And then I'm going to work hard E eu vou trabalhar duro, because I need to have a nice house. porque eu quero ter uma casa legal. And I want to have, good family. E eu quero ter uma And I família. want to take good vacations. E eu quero tirar boas férias. And I want to save up money so I can retire someday. E eu quero guardar dinheiro pra me aposentar um dia. And then I'm going to die. E eu vou morrer. I was like, what's the point of all this? Qual que é o ponto disso? What's the point of this life? Qual que é o ponto, o objetivo dessa vida? This doesn't make any sense if this is all I'm doing. Isso não faz nenhum sentido se é tudo que eu tô fazendo. Studying and working as hard as I can Estudando e trabalhando o mais duro que eu posso in order to live, pra viver, in order that I can have a comfortable death. pra ter uma morte confortável. Is that really what I'm living for? É isso que importa pra mim? Is that really the purpose of life? Esse é o propósito da vida? And I was like, I got to find out what this Jesus is real. Eu falava, não, preciso descobrir se esse Jesus é real. And so I said, you guys can have the rest of my beer. I don't want it. Então eu falei, gente, sério, podem ficar com a minha cerveja, eu não quero. And I got out of the car and I just said, I got to go to church. Saí do carro e falei, preciso ir pra igreja. And from that point on, I started going to church. I started going to Bible studies E a partir daquele momento eu comecei a ir pra igreja, comecei em estudos bíblicos in order to find Jesus. para encontrar Jesus. And I found him. E eu encontrei ele. And I found what I was looking for. E eu encontrei o que eu tava procurando. I found that satisfaction. Encontrei essa satisfação. I found what was my real purpose Eu in life. encontrei o que era o meu verdadeiro propósito na vida. Okay? Without Jesus, you have no purpose. Sem Jesus, você não tem um propósito. No other religion will give you a real purpose. Nenhuma outra religião vai te dar um propósito verdadeiro. We only have that in A Jesus. gente só tem isso em Jesus. Because he's the bread of life. Porque Ele é o pão da vida. And he's the one that will satisfy our hunger E and é our thirst. Ele que vai satisfazer sua fome e sua sede. So what he's saying is, Então o que Ele está dizendo é, live for the things that are eternal. viva pelas coisas que são eternas. This is what the kingdom of God is about. É sobre isso que o reino de Deus é. Believing in him Crer nele and then living for him. e aí viver para Ele. Okay? Not just pretending to live for him. Não é fingir que está vivendo para Ele. Not just, going to church from time to Não time. é ir na igreja de vez em quando. But actually living for Jesus. Mas realmente viver para Jesus. Doing what he wants, not what you want. Fazer o que Ele quer e não o que você quer. I'll tell you what, there's nothing more satisfying in life than doing that. E eu vou te dizer, não tem nada mais que satisfaça mais na vida do que isso. And we have a chance to do that right now. E a gente tem uma chance de fazer isso agora. You just say to God, I want to live for you. Você só tem que falar, Deus, eu quero fazer isso para você. That's it.
I want to live for you. Eu quero viver para você. E você fala, e é isso, eu quero viver para você. Okay? And we dedicate our lives to him. E a gente dedica as nossas vidas para ele. We walk with him. A gente caminha com We ele. learn more about A him. gente aprende mais sobre ele. We do his will. A gente faz a vontade dele. That's part of that eternal food, right? E isso faz parte da comida eterna. This is what Jesus is talking about. É isso que Jesus está falando. All right. So, we're going to end right here. Então a gente vai parar aqui. We're going to have another time of worship Vai ter mais um tempo de louvor. because we want to praise Jesus for being the bread of life. Porque a gente quer adorar Jesus por ser o pão da vida. He's awesome. Ele é incrível. So, we want to praise him for that. Então a gente quer adorá-lo por isso. And we also want to remember his sacrifice for Então a us, gente também quer lembrar do sacrifício dele por nós, which allows us to enter into the new covenant. que nos permite entrar na nova aliança. So whenever you're ready during this time, you can go back and you can take the elements Então quando vocês estiverem prontos, podem ir lá atrás, pegar os elementos, to remember the body and the blood of Jesus. para lembrar o corpo e o sangue de Jesus. Okay, so let's stand up, let's worship the Lord. Então se levantem, vamos adorar a Deus.